Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, olhando para o que aconteceu lá em Chicago. Soja teve um dia positivo. Não foi nada muito expressivo, não, altas em torno aí de 2 pontos nos principais vencimentos, mas a semana dá para dizer que é uma semana com trajetória positiva para os preços e a soja se consolidando de novo acima dos US$ 10 por bushel. O que aconteceu? Qual é o viés aí do mercado e o que a gente tem que entender desse atual momento? Quem traz as dicas para a gente é Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Luiz com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Afinal de contas, como é que a gente entende essa movimentação em Chicago? Um mercado aparentemente mais firme essa semana, Luiz. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, bem-vindo ao mercado climático sul-americano. Eu acho que a maior parte desse movimento, tá? Não toda, né? Eu vou comentar isso, mas a maior parte vem em cima, sim, de um início de mercado climático sul-americano, porque a gente já tem janela para começar a plantar no Brasil e a gente vai ter um início de plantio atrasado, né? Porque a gente está percebendo que está faltando chuva, não tem previsão de chuva para os próximos 10, 15 dias na maior parte do país, né? Principalmente do Paraná para cima. E isso, né, a gente já está vendo um possível início de plantio atrasado, né? E embora isso não seja definitivo nesse momento para a produção, a gente entra no mercado climático e a gente tem especulação em cima disso. Eu acho que uma boa parte, a maior parte é isso, né? O mercado especulando com isso aí nas últimas sessões, o mercado subindo bastante aí nas últimas 5, 7 sessões. Mas tem um pouco também de clima americano, que querendo ou não, a semana passada foi uma semana mais quente e mais seca nos Estados Unidos, onde as lavouras, as condições de lavouras pioraram em 2 pontos percentuais, aquelas entre boas e excelentes condições. Fazia um bom tempo que a gente não viu uma piora de 2 pontos percentuais nas lavouras americanas, mas isso não quer dizer que a safra americana vai quebrar, nada disso. Pelo contrário, na verdade, não exatamente quer dizer que a gente vai ter uma colheita cheia, mas não muda o sentido da gente trabalhar com uma colheita muito grande nos Estados Unidos. A dúvida é se vai ser 124, 125, que o USA está falando, 123, ou 129, 128, que já falaram lá, a Farmer falou recentemente, no final de agosto. Mas tem um pouquinho de especulação, é óbvio, faz parte do mercado, ainda mais um mercado pressionado como ele estava, né? Sempre abre espaço aí para especulação, para alguns fatores técnicos também. E complementando aí essa questão climática americana mais sul-americana, querendo ou não, também a gente viu nos últimos dias algumas vendas de soja americana para a China, o que é sempre bom para Chicago, né? Vendas volumosas aí acontecendo, isso traz um suporte, então eu entendo que é um movimento, de certa forma, pontual, porque eu não acho que o cenário fundamental tenha mudado por conta disso, né? De novo, não é porque está atrasando o início do plantio no Brasil que a gente não pode colher 170 milhões, que é o potencial brasileiro. Claro, se o clima seco se estender ao longo de muito tempo, aí pegando outubro, aí sim a gente pode começar a cortar potencial produtivo, mas a gente sabe que não é 1, 2 semanas que faz isso acontecer. Então, acho muito cedo para a gente fazer isso. Então, o cenário fundamental, o cenário macro, continua apontando para um risco grande, né, de a gente ter uma oferta maior na América do Sul, somando essa oferta maior nos Estados Unidos, que está se confirmando, levando a uma oferta mundial maior, e oferta mundial maior, a gente sabe que normalmente resulta em preços mais baixos, ainda mais uma oferta crescendo em 30 milhões aí de toneladas no mundo, como é a previsão desse momento. Então, eu acho que é um momento interessante para o produtor ficar de olho, né, esses repiques de Chicago aí, que eles sempre aparecem, né, entra ano, sai ano, eles sempre aparecem, e são nesses momentos que o produtor tem que ficar de olho para aproveitar, porque a tendência lá para frente continua sendo mais negativa do que positiva. Ô, Luiz, então, pela sua perspectiva, aí não tem mudança, pelo menos significativa nesse momento, nos fundamentos, mas tem um comportamento mais sustentado aí de preços lá em Chicago. Isso se reflete aqui no Brasil também? Sem dúvida, sem dúvida. A gente teve aí soja subindo até R$ 10 nos últimos 10 dias aí, em comparação, né, com o fechamento de ontem. Hoje o mercado ficou um pouquinho mais lento porque a gente teve uma queda do dólar, né? A gente teve um dólar que ajudou, a gente tem prêmios que estão firmes, né, tanto para disponível como para safra nova, e a gente teve principalmente esse Chicago aí que subiu, como eu falei nas últimas sessões.
Então, os preços melhoraram bem no Brasil, né? De 5 a 10 reais aí em boa parte das praças. Então, se refletiu sim, sem dúvida que se refletiu. Mas não só Chicago, a gente teve também, né, um movimento positivo de câmbio e essa firmeza dos prêmios aí que continua ajudando aí nessa outra ponta. O que se justifica? Vamos começar com o prêmio. O que justifica esse prêmio firme nesse momento? Mercado disponível com prêmio firme porque a gente está caminhando para o final do ano com uma demanda forte por exportação, né, que inclusive está superando as estimativas iniciais, que leva, né, diante de uma quebra de safra que a gente perdeu 10, 15 milhões de toneladas nesse ano, todo mundo sabe, vai levar, né, a um estoque muito apertado. Então, no final do ano, a gente vai ter um estoque de passagem, né, de soja muito apertado, e isso naturalmente leva àquela briga entre mercado interno e exportação, que leva prêmios para cima. Isso mercado disponível. Mercado safra nova escorre um pouco disso, porque querendo ou não, a gente entra com estoque apertado em 2025 e com uma possível colheita um pouquinho mais tardia, porque a gente não vai plantar tão cedo como a gente poderia, né? Então a gente não vai ter uma colheita já nos primeiros dias de janeiro. Então a gente começa a jogar para frente esse estoque apertado. Então, naturalmente, a gente vê esse prêmio também de safra nova, de alguma forma, sendo influenciado por esse aperto de oferta e por esse atraso de plantio, né? E aí esse prêmio ficando positivo, melhorando em determinado momento e tal. Então, a gente lembra, né? Prêmio positivo para safra nova nessa época do ano, ele não é muito comum, tá? 20, 30, 40 pontos como está hoje. Porque se a gente colher uma safra grande lá na frente, durante a entrada da safra, fevereiro, março, abril, esse prêmio despenca, se for uma safra cheia. Esse prêmio vai para menos 40, menos 30, menos 50, depende do tamanho da produção. Então, é algo bastante positivo esse momento de prêmios também. Ou seja, é momento de negociar, de antecipar as vendas, Luiz, e até a própria soja disponível. Quem tem essa soja, dá para mexer com ela nesse momento? Eu acho que sim, eu acho que o produtor tem que aproveitar, principalmente com relação à safra nova, porque o produtor está muito pouco vendido na safra nova, tá? Tá mais ou menos aí 20%. A gente vai atualizar o número amanhã, a gente está com o número ainda de agosto, mas eu diria que vai chegar próximo de 20%, quando já deveria estar mais próximo de 30%, tá? Então o produtor está atrasado na comercialização, ele tem que avançar, tem que aproveitar que o preço subiu 5, 6, 10 reais, dependendo da localidade, e travar, porque o risco lá na frente é grande. E o produtor de safra disponível, esse tem um ambiente um pouquinho mais positivo, porque a gente não está enxergando, né, diante dessa menor oferta, exportação forte, estoques apertados, um ambiente para preço cair muito daqui até o final do ano. Pelo contrário, a gente enxerga um cenário de firmeza, mas não quer dizer que ele não tem que aproveitar esses movimentos. Vamos lá, preço subiu 5, 10 reais, é um movimento que tem que ser aproveitado. Então, eu entendo que, sim, tanto para safra disponível como para safra nova, o produtor tem que aproveitar aí, porque, vamos lá, Chicago está num patamar melhor agora, bem melhor, mas principalmente câmbio está num patamar forte ainda e prêmios estão num patamar muito forte. Então, eu acho que o produtor tem que aproveitar. Muito bem. Para finalizar, a gente está olhando o câmbio também, você acabou de citar o câmbio como um fator importante. Hoje, uma queda aí de mais de 1%, mas ainda em níveis interessantes, né? 5,58. 5,58. A gente chegou a se aproximar de 5,68, né, nos últimos dias. Mas assim, a gente tem uma resistência bastante clara, tá? Que é 5,75 no dólar comercial. Tem aquela briga entre o peso, né, da tendência de corte de juros americanos a partir agora de setembro já, isso pesando negativamente, e segurando de alguma forma o câmbio, a gente tem o problema fiscal brasileiro. Tá? Essa briga vai continuar. Mas a gente entende que a partir do momento que começarem esses cortes de juros, que provavelmente vai ser agora em setembro já, a gente tem espaço para câmbio ceder um pouco mais aqui no Brasil. Não, a gente não acha que vai lá para 5, para 4,80, 4,60, não é isso, mas tende a ir buscar um patamar mais próximo de 5,40, 5,30. Então, esse câmbio hoje, 5,58, embora seja mais baixo do que a gente chegou recentemente, a quase 5,70, ainda é um câmbio bastante interessante, principalmente diante dessa possibilidade de um câmbio mais fraco ali na frente. Portanto, aí são as dicas do Luiz Fernando Gutierrez, lá das Safras e Mercado, para esse mercado atual. Mercado um pouco mais positivo, trazendo, portanto, algumas oportunidades de negócios. E o que você tem visto? O produtor tem aproveitado, Luiz? O produtor aproveitou nos últimos dias, sim. Hoje, exatamente não, né? Hoje o mercado ficou um pouquinho mais lento, como eu comentei, mas nas últimas sessões, aí, desde a semana passada e nas primeiras sessões dessa semana, o produtor voltou a aproveitar,
mas eu acho que ele tem que aproveitar mais, tá? Eu acho que a gente sabe, o produtor quando olha esse aumento de preços, ele acaba segurando e falando assim, não, vou esperar que suba mais. Só que na hora que ele vai vender, a soja está caindo de novo. Então, mas ele está aproveitando sim, só que eu acho que ele tem que ficar atento e aproveitar ainda mais, tanto fazendo venda de mercado a termo, né, Alex, só para complementar, olhando lá para frente, olhando disponível, vende a termo, trava um pouco da soja, como utilizando as ferramentas do mercado. Ah, faz um pouco de Chicago, quem pode, faz uma NDF de câmbio, por exemplo, né, travando o câmbio aí a níveis atuais, que são níveis interessantes. Então, eu acho que o produtor tem que aproveitar as ferramentas aí e utilizar elas. Boa dica, Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação. Volte sempre, Luiz. Valeu, Alex. Um abraço. Até a próxima. Abraço, até mais. Luiz Fernando Gutierrez é lá das Safras e Mercado e trouxe informações importantes que estão justificando nesse momento um Chicago mais sustentado aí em termos de preços. Tem já a influência do clima aqui no Brasil, segundo apontou aí o Luiz Fernando. Vamos ver os preços? Vamos ver o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. De olho primeiro na soja, vamos lá. Setembro, 10 dólares e 800, uma alta de 2 pontos mais 25. Novembro, 10 dólares e 23, alta de 2 pontinhos. Janeiro, 10 dólares e 41, alta também de 2 pontos mais 25. E o março, 10 dólares e 55 centos por bushel, uma alta de 1 ponto mais 75. Vamos ver o milho? Milho para setembro, 3,90, perdeu meio pontinho. Dezembro, 4,10, perdeu 2 pontos. O março, 4,29, queda de 1 ponto mais 75. E o maio, 4,39, queda de 1 ponto mais 25. E para finalizar, o trigo. Trigo também no vermelho. Setembro, 5,61, caindo 4 pontos mais 25. Dezembro recua 6 pontos, fechou a 5,74. O março, já de 2025, 5 dólares e 95 centos por bushel, perdendo 5 pontos mais 75. E o maio, 6 dólares e 6 centos por bushel, queda de 5 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.